Existem muitas técnicas de recobrimento radicular, principalmente múltiplos recobrimentos radiculares por aí, mas qual que é a melhor? Meu nome é Lucas Pim, seja muito bem-vindo e antes da gente começar, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse é um canal para dentistas sobre complicações em próteses e implantes. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma técnica, na verdade um comparativo de técnicas para recobrimento radicular e nesse caso recobrimento radicular de múltiplos elementos. Eu não poderia começar a falar de recobrimento radicular se eu não trouxesse aqui para o canal o Zucchelli, o Giovanni Zucchelli, professor Zucchelli, muito conhecido, mundialmente conhecido pelos seus trabalhos com periodontia, principalmente periodontia cirúrgica, né, de recobrimento radicular. Ele é um grande ícone para isso. E sim, vou estar trazendo não só um, mas como 3 trabalhos do Zucchelli para a gente estar conversando um pouquinho sobre recobrimento radicular de múltiplos elementos. Então vamos para os artigos. O artigo que eu trago para vocês hoje é o retalho com avanço coronal com e sem incisões verticais relaxantes para o tratamento de múltiplas recessões gengivais. Um ensaio clínico comparativo, controlado, randomizado. Como é de praxe, eu sempre trago um artigo científico para embasar todo o meu conteúdo que eu crio aqui no canal. Esse é o artigo de hoje e especialmente hoje vou trazer mais 2 para falar um pouquinho de cada uma dessas 2 técnicas. E para você ter acesso a esse e a todos os artigos que eu utilizo para gravar meus vídeos aqui no canal, vá sentar no meu canal do Telegram. É gratuito e o link de acesso está na descrição desse vídeo. Ao entrar no canal vai ter uma pasta compartilhada com todos os artigos, esse e todos os outros, para você fazer a leitura na íntegra. Basta entrar no meu canal do Telegram. E voltando para o artigo, vou repetir, Zucchelli, professor Zucchelli, ele é um profissional que ele não tem o seu mérito à toa. Se você fizer uma análise, né, estudar e ler os trabalhos que ele publica, os estudos que ele conduz, você vai entender a importância que ele tem para a periodontia, principalmente cirúrgica. Porque além dele ter grandes ideias, principalmente de desenhos de retalho e manipulação tecidual, o desenho dos estudos que ele faz, como assim desenho? O tipo de estudo que ele conduz são muito sólidos, normalmente são estudos prospectivos, são estudos clínicos, que têm muito peso, têm muita relevância científica. E não é à toa que ele tem a fama que tem. Além de ser um grande profissional, ele é um pesquisador muito sério. Então não daria para começar com outro periodontista senão o professor Zucchelli. E como ele tem grandes estudos, hoje eu vou trazer 3, mas vamos nos ater a esse. Porque assim, é muito comum chegar no nosso consultório paciente com recessão gengival. É meio que assim, lesões não cariosas e recessão gengival é a cárie do século XXI. A gente quase não encontra mais tecido carioso. Agora, lesões não cariosas, lesões cervicais e recessão gengival, exposição radicular, tem se tornado muito comum por causa de bruxismo, por causa de uma alimentação ruim, um estilo de vida cada vez pior nas pessoas, muito estresse. Então, você soma isso tudo, a consequência está na boca. Múltiplas recessões gengivais. E aí a gente precisa tratar delas. E essas recessões gengivais são interessantes porque, assim, elas incomodam a nível funcional, de hipersensibilidade, incômodo, de dor, e mais do que isso, nível estético. As pessoas são vaidosas, muitas vezes procuram um tratamento estético, com lente de contato, facetas de resina, que seja, e tem múltiplas recessões. Então, tanto no apelo estético, quanto no apelo de dor, de incômodo, aumentou muito a procura por recobrimentos cirúrgicos. E muitas das vezes são recobrimentos múltiplos. Daí agora, muitas vezes existem técnicas com incisões relaxantes, existem técnicas sem incisões relaxantes e existem técnicas sem incisões nenhuma, que são as tunelizações. Técnica essa que nós não vamos abordar no vídeo hoje, vai ficar para um próximo vídeo que certamente vou trazer, que é uma técnica muito legal, feita basicamente, né, eu acho que nasceu do time alemão do Otto Suhr, que o livro dele inclusive está aqui, ó, esse rosa aqui atrás, fantástico. Ele utiliza muito a técnica da tunelização. Mas do Zucchelli ele faz incisões, tá? Então, hoje a gente vai avaliar se incisões relaxantes são importantes, são benéficas ou atrapalham mais do que ajudam. Então, a gente tem essas 2
condições da técnica de avanço coronal do retalho com incisões relaxantes e avanço coronal do retalho sem incisões relaxantes. Eu disse que eu vou trazer 3 artigos porque os outros 2 artigos explicam cada uma dessas técnicas. Vamos começar com a técnica com incisões relaxantes. Tá? Nesse estudo aqui, ele traz que, mais uma vez, é um estudo prospectivo, comparativo de 2 técnicas que sim utilizam incisões relaxantes. Uma tem o formato trapezoidal, que aparentemente era a técnica de escolha quando ele fez a avaliação nesse estudo, e ele propôs um retalho modificado, um desenho modificado para esse avanço coronal. Na técnica trapezoidal, qual que era o lance? Ele pegava a distância que ele precisava recobrir, fazia uma incisão horizontal na base da papila, na qual a distância dessa incisão até a ponta da papila era equivalente à distância necessária para recobrir, né, a distância de avanço necessária para recobrir a exposição radicular. Então esse aqui é o desenho, dá para ver claramente, tá, o esqueminha aqui direitinho, onde é retalho totalmente dividido, onde é um retalho total, perdão, e onde é um retalho dividido. E daí vem o Zucchelli com uma proposta para melhorar a coaptação de tecido na papila. Como assim, Lucas? Coaptação é você unir o mais perfeito possível os retalhos, né? Retalho com tecido base. Aqui, por exemplo, você pega a base dessa papila, ela é mais larga do que a ponta da papila. Você há de concordar que vai sobrar tecido aqui. Vai sobrar tecido. Então não vai ter uma cicatrização tão eficaz de primeira intenção, tendo tecidos bem coaptados, que inclusive essa coaptação precisa de tecido é um dos fundamentos mais importantes da microcirurgia periodontal, que inclusive é uma linha, né, uma filosofia de trabalho espetacular que o Otto Azul traz, e no Brasil o Glécio Vaz de Campos é o maior nome da microcirurgia no Brasil. Mas vamos voltar, a coaptação é importante e nesse caso aqui existe um excesso de tecido, que esse excesso de tecido irá se remodelar por segunda intenção. Isso leva a um pior pós-operatório, uma pior previsibilidade técnica. Então o Zucchelli propõe, ao invés de fazer uma base trazer, fazer uma incisão diagonal com a mesma inclinação da papila. Você pega aqui, a papila tem essa inclinação, você faz a inclinação igual para você poder fazer a incisão, dividir o retalho, desepitelizar essa papila e promover no deslize coronal desse retalho mesmos conceitos, né? Você vai pegar essa distância, faz a incisão respeitando a mesma distância para o retalho deslocar o tanto que você precisa, e quando essa ponta do retalho estiver em posição na ponta da papila, não haver excesso de tecido. Esse é o desenho desse retalho, que é muito interessante. Aí agora é um parênteses, né? Porque o estudo que a gente vai olhar é um comparativo de técnicas para recobrimento de múltiplas recessões. Esse retalho aqui, esse desenho de retalho com incisões relaxantes, é muito interessante para ser utilizado em recessões unitárias, que você não tem influência dos dentes vizinhos. Guarda essa informação que mais para frente vai discutir ela. Bom, entendido essa técnica, vamos para outra técnica que será comparada, que é a técnica para recobrimento de recessões múltiplas, do tipo envelope. E como que funciona essa técnica de recobrimento? Você pega uma série de dentes, seleciona o dente mais centralizado ou o dente com a maior recessão gengival. Aí vai ser necessário colocar na balança, precisa aprofundar na técnica para entender melhor de uma indicação um pouco mais precisa do que isso. Mas é basicamente o tamanho da recessão e a posição do dente que vai definir como que vai começar o desenho desse retalho. Mas é basicamente o dente que tiver maior recessão e o dente mais centralizado. Porque a partir dele você vai fazer um retalho unindo a posição que você quer cobrir. Então você pega aqui a junção cemento-esmalte, às vezes até 1 milímetro mais para coronal dessa posição que você espera recobrir. Aí você pega esse ponto e faz uma incisão até a margem gengival do dente vizinho. Você fez essa incisão, é uma incisão diagonal, uma incisão oblíqua. Aí você vai no outro dente, a mesma coisa. Vai ser aqui, junção cemento-esmalte até a margem do dente vizinho.
Como esse aqui é o dente central, você repete o mesmo raciocínio. Você vai para um lado fazendo esse raciocínio e para o outro lado fazendo o mesmo raciocínio. Você pega a posição que você deseja, junção semente-esmalte, e vai até a margem de volta do dente vizinho para distal agora. E continua com esse mesmo raciocínio. Fez essas incisões, já fez o desenho do seu retalho, você desepiteliza as papilas, solta o retalho, né? Você libera esse retalho, né? Você descola, depois libera, divide lá em cima, confere mobilidade e você vai trazer essa ponta do retalho para a ponta da papila, essa ponta do retalho para a ponta da papila. Elas meio que dão uma leve girada, né? Então você traz daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Enfim, essas são as duas situações. Esse é um tipo envelope, retalho tipo envelope. Esse é um retalho do tipo incisões relaxantes. E aí, esse outro estudo do Zucchelli, que compara as técnicas dele com ele mesmo, compara justamente as duas para casos múltiplos. Tá? Então a gente tem caso aqui, ó, com duas recessões múltiplas, daí foi feito a incisão com formato triangular, né, com incisões relaxantes oblíquas, né, incisões relaxantes diagonais. Foi feito a desepitelização das papilas, tracionamento coronal do retalho e as suturas. Alguns detalhes importantes desse estudo. Nenhum dos 3 estudos foi utilizado enxerto. Tá? Apenas ele quer mostrar que é possível você ter um sucesso no recobrimento da recessão gengival apenas com o deslize do retalho. Apenas com o deslize do retalho. E ele ainda defende que isso é mais estético porque você não tem alteração de cor e nem de fenótipo e nem de nada. As mesmas características antes da cirurgia serão mantidas após a cirurgia. Mas assim, isso não necessariamente é bom, isso tem alguns pontos negativos, a gente também já vai chegar mais adiante na discussão, mas o que ele defende foi essa metodologia. Não teve enxerto, apenas o reposicionamento do retalho paracoronal. Esse aqui foi o resultado, né? Foram alguns casos, mas esse foi o resultado de um e esse é o resultado de outro. Aí a mesma ideia que eu acabei de falar, de desenho de retalho. Né? Foi feito com a mesma técnica, pega da junção semente-esmalte até a margem gengival do dente vizinho, libera o retalho, né? Você descola o retalho, libera, traciona e sutura. Tá, Lucas, mas e aí? Qual é a moral da história? Bom, a gente avaliou 2 técnicas para recobrir, para resolver o mesmo problema. Aqui mais para baixo a gente tem o resultado delas, né? E o estudo mostrou que ambas técnicas funcionam. Entretanto, por uma série de motivos, a técnica do tipo envelope se mostrou mais interessante. Mais interessante em quais sentidos? Primeiro, pós-operatório melhor, porque é uma técnica que é menos traumática. Ela é menos traumática. Incisões relaxantes, elas ampliam a área cirúrgica. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por você fazer incisões relaxantes, somente levemente inclinadas, você diminui o suprimento sanguíneo. Você diminui nutrição. Não tem jeito. Fez incisões relaxantes, você vai ter essa questão da nutrição. Terceiro, as incisões relaxantes se mostraram um potencial para formação de cicatrizes. Por quê? Bom, você incisou e realmente, quando você faz incisão relaxante, você tem uma certa propensão, você realmente tem um potencial de gerar cicatriz. Daí a gente faz um paralelo com a questão do apelo estético que eu falei no começo do vídeo. Muita gente vem procurando cirurgias, né, gengivais por questões estéticas. Tá aparecendo gengiva aqui, isso me incomoda. Boa parte. Na verdade, é até interessante, tem gente que, quando tem só a sensibilidade, a questão estética não incomoda, é uma luta para a pessoa entender a importância de fazer uma cirurgia. Porque, não, eu vi lá que dá para colocar uma resina aqui e resolve. E muitas vezes sim. Mas quando se fala de estética, a pessoa já topa. Quando fala de estética, a pessoa topa tudo. E aí, o seu paciente que te procura, confia em você, você entrega um resultado final com uma cicatriz, ele não te comprou a cicatriz. E pode acontecer. Principalmente quando falta carinho. Incisões relaxantes precisam de um carinho extra. O que é carinho extra? Utilizar uma lâmina nova para ser um corte preciso. Fio de sutura fino, 6,0 até 7,0, né? Ou uma mistura de 6 com 7, fio 6,0 para aproximação
dos retalhos e fio 7.0 para uma coaptação mais interessante. Porque se não fechar legal, se você vier com seda 4.0, vai deixar cicatriz. Vai deixar cicatriz. E então, assim, uma técnica com envelope, de envelope, se mostrou mais interessante. Menor risco de comprometimentos estéticos, tá? Menor risco de comprometimentos estéticos, menor risco, menor morbidade e uma cicatrização um pouco mais amigável por não comprometer o nível de nutrição desse retalho. E para finalizar o vídeo, vou fazer um pequeno adendo à técnica que o professor Zucchelli trouxe, nas duas na verdade. Porque em ambas técnicas ele não utiliza enxerto. E a gente sabe que sim, vale muito a pena utilizar um enxerto de conjuntivo subepitelial para melhorar, na verdade sim, tornar o fenótipo gengival do paciente mais espesso. Porque se o paciente já tem um fenótipo gengival espesso, tudo bem, o enxerto é dispensável e você vai ter um prognóstico favorável. Você tem uma chance real de ter previsibilidade no recobrimento proposto. Agora, se o paciente já tem um fenótipo fino, é muito interessante complementar essa cirurgia, que ele mostrou que ambas funcionam, uma um pouco melhor do que a outra, mas eu, nos meus pacientes de fenótipo fino, com certeza eu faço a utilização de enxerto conjuntivo subepitelial, 100% das vezes. E para casos unitários, a técnica das incisões relaxantes se mostra muito interessante, entretanto, para casos múltiplos, não faz sentido você utilizar elas pelo simples fato de, quando você envolve vários dentes, seu retalho tem mais mobilidade, então você tem possibilidade de trazer ele, tracionar ele para a coronal, né, e fazer a sutura sem tensão, que muitas vezes não é possível em casos unitários. Daí fica a seleção. Em casos unitários, você pode fazer a utilização da técnica do retalho triangular com incisões relaxantes na diagonal. Casos múltiplos, você pode fazer tanto a técnica da tunelização quanto a técnica do envelope. Procure utilizar, sempre quando possível, enxerto conjuntivo subepitelial, e para casos nos quais a recessão for muito grande, principalmente casos múltiplos com um dente com uma grande recessão, a tunelização provavelmente terá desvantagem frente a essa técnica do envelope. Hoje foi um apanhado de técnicas, de desenhos de retalho para recobrimento, e no futuro trarei também sobre a remoção desse enxerto que não foi falado na técnica de hoje. Procure evitar fazer essas técnicas sem enxerto em fenótipo gengival fino. E lembre-se, o seu paciente comprou de você excelência estética. Nunca entregue nada menos do que isso para ele. Se você gostou desse vídeo, curta e deixe o seu comentário dizendo o que você achou, se você gostou, se você não gostou, o que pode melhorar. Não deixe de ver meus outros vídeos e compartilhe esse vídeo com algum colega que você conheça que possa se beneficiar desse material. Se você quiser fazer a leitura dos artigos que eu utilizo para fazer meus vídeos aqui, basta entrar no meu canal do Telegram, é gratuito e o link de acesso está na descrição desse vídeo. Te vejo na próxima, um forte abraço.